Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre o Império Napoleônico. E comecemos analisando esse tema, Império Napoleônico. Quando a gente fala de império em história, a gente deve pensar em expansão territorial, porque um império não é uma simples nação. Império é quando você tem uma nação que exerce domínio sobre outros territórios. Então, falando em império, a gente deve lembrar automaticamente de expansionismo territorial. E napoleônico lembra quem? Exatamente, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele foi um general do exército francês que começou a ganhar notoriedade, sucesso, fama entre os franceses ainda durante a Revolução Francesa, que já tratamos em outro tempo de história, ao vencer batalhas importantes nas guerras travadas contra nações monárquicas como a Áustria e Prússia, que queriam pôr fim ao processo revolucionário francês e assim evitar que tal revolução atingisse suas nações e ameaçasse a estrutura do antigo regime em seus países. O general Bonaparte ele chegou ao poder na França nos anos finais da Revolução Francesa através de um golpe de Estado que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário, porque aconteceu no dia 18 no mês Brumário. O mês Brumário seria o mês das brumas, nevoeiro, do novo calendário revolucionário, que seria o dia 9 de novembro de 1799 no nosso calendário. Golpe de Estado porque foi uma conspiração burguesa que temia a radicalização dos jacobinos. Assim, o golpe do 18 Brumário derrubou o governo de 5 diretores do Partido Burguês dos Girondinos, que recebia o nome de Diretório, e estabeleceu um governo de 3 cônsules, o chamado consulado, onde Napoleão era o primeiro cônsul dos 3. Porém, em 1802, Napoleão transformaria esse consulado trino em um consulado uno. Após um plebiscito, que é uma consulta popular, Napoleão se tornava um cônsul vitalício, ou seja, enquanto ele vivesse. Mas não demorou muito e em 1804 Napoleão convocou um outro plebiscito que decidiu que a República Francesa se tornaria um império. E quem seria o imperador? Exatamente, ele próprio, Napoleão Bonaparte. E aqui eu vou abrir um parêntese para a gente analisar duas curiosidades. A primeira sobre a cerimônia de coroação de Napoleão. Há um belíssimo óleo sobre tela de um dos meus pintores favoritos, que era, inclusive, o pintor oficial de Napoleão e também foi o pintor da Revolução Francesa, que é o pintor francês Jacques-Louis David. E a obra em questão tem um nome um tanto quanto extenso que se chama A Consagração do Imperador Napoleão I e a Coroação da Imperatriz Josefina na Catedral de Notre-Dame. Se esse quadro não aparece no seu livro de história, dá um Google para você ver alguns detalhes. Apesar desse quadro ter sido finalizado 4 anos após a cerimônia de coroação, essa obra ela nos permite analisar qual seria a mensagem que Napoleão quis imortalizar. Napoleão ele não teria sido coroado pelo Papa Pio VII, que estava presente nessa cerimônia de coroação. Como era a tradição, os imperadores e reis serem coroados por uma autoridade da Igreja Católica. Ele teria pego a coroa das mãos do Papa e ele próprio se coroou. Ele colocou a coroa sobre a própria cabeça e, posteriormente, coroou a esposa Josefina, como mostra essa obra de Davi. E aqui cabe a pergunta: por que tal gesto foi imortalizado numa obra como essa? E mais, por que Napoleão se autocoroou? Uma interpretação é que, possivelmente, com esse gesto, ele afirmava que o governo dele não estaria subordinado à Igreja Católica, apesar dele ter reatado com a Igreja Católica. E igreja essa, que desde antes da Revolução, lá no Antigo Regime, sempre foi uma instituição privilegiada pelos monarcas absolutistas franceses.
E se a gente for lembrar da pirâmide social da França pré-revolucionária, dividida em 3 estamentos, o primeiro estamento era o clero, representando a Igreja Católica. Mas o fato concreto é que Napoleão, no seu império, é quem passou a escolher os bispos da Igreja Católica, ou seja, qual padre iria ascender na hierarquia da Igreja Católica e se tornar bispo. Napoleão também reafirmou a Constituição Civil do Clero, estabelecida ainda durante a Assembleia Nacional Constituinte na Revolução Francesa, mantendo o confisco dos bens da Igreja. E Napoleão instituiu o chamado Catecismo Napoleônico, no qual ele ensinava aos franceses seus deveres para com Deus e para com o imperador. E a segunda curiosidade é que, se Napoleão se autocoroou imperador, transformando a França no império, isso significa que Napoleão trouxe de volta um regime monárquico que havia sido derrubado pela Revolução Francesa, a qual estabeleceu uma república. E aqui cabe o seguinte questionamento: Napoleão, então, teria traído os princípios revolucionários franceses e seria um arremedo, uma imitação da monarquia absolutista do antigo regime? Mas antes da gente analisar essa questão, vamos lembrar o que é monarquia absolutista e república. Monarquia é uma palavra que reúne duas ideias. Mono significa um, arquia significa governo. Então, é um governo de um só governa. O monarca, o rei, o imperador. No caso da França pré-revolucionária, a monarquia era uma monarquia absolutista. Absolutismo é quando você tem um rei que tem poderes absolutos, manda em tudo e em todos. Ele não divide o seu poder com ninguém. Porém, a Revolução Francesa ela derrubou o absolutismo monárquico, tanto que o rei Luís XVI acabou sendo guilhotinado no período do terror, quando os jacobinos estavam à frente da Convenção Nacional, que governava a França durante a Revolução. E com o fim da monarquia absolutista, uma república foi proclamada na França. E república também reúne duas ideias. Re, do latim res, que significa coisa. Público, aquilo que pertence a todos. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas têm uma compreensão equivocada daquilo que é público, entendendo que público, por não ser algo privado, particular, não pertence a ninguém. Tanto que você já deve ter ouvido alguém falar o termo público dessa forma. Por exemplo, se você repreende alguém que joga lixo na rua em via pública, a pessoa eventualmente pode retrucar dizendo: a rua é pública, como se a rua não pertencesse a ninguém. Porém, é justamente o contrário. Por não ser particular, por não ser privada, a rua é pública, ou seja, pertence a todos e cabe a todos manter a rua limpa. Mas voltando. Então, se a França se tornou uma república, uma coisa que pertence a todos, seria um governo onde contaria com uma maior participação de todos os franceses. Logo, um governo mais democrático. Lembrando que democracia também é uma palavra que reúne duas ideias. Demo, do grego povo, cracia, assim como arquia, governo. Então, a Revolução Francesa teria estabelecido uma forma de governo que contaria com a participação dos franceses, que conquistaram o direito à cidadania, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, cidadão sendo aquele que participa da vida política do país. Correto? Então, dito isso, retomemos o questionamento a respeito de Napoleão. Se Napoleão se autocoroou imperador, ele retomou a monarquia. Lembrando que o imperador, ele manda sozinho, ele é um monarca, é uma monarquia. Então, Napoleão seria um retrocesso ao absolutismo monárquico do antigo regime após 10 anos de revolução na França? Bem, apesar de Napoleão reestabelecer a monarquia, não dá para dizer que ele foi um retrocesso à França pré-revolucionária, e nem que ele foi uma imitação ou um arremedo do antigo regime, porque Napoleão, na verdade, ele consolidou, fortaleceu a nova ordem burguesa inaugurada pela Revolução Francesa. Mas o que era essa nova ordem burguesa? A burguesia, no contexto da Revolução Francesa, era a categoria social que havia enriquecido, principalmente através do comércio, mas não possuía direitos políticos. Lembrando que na sociedade estamental da França pré-revolucionária, a burguesia fazia parte do terceiro estado.
aquele Estado que trabalhava e pagava impostos que bancavam os privilégios do primeiro e do segundo estados, que eram clero e nobreza, respectivamente. Lembrando que na França, às vésperas da Revolução, só o Palácio de Versalhes, que era a morada dos reis franceses e de suas cortes, o conjunto dos nobres mais próximos do rei, só o Palácio de Versalhes consumia cerca de 80% da arrecadação de impostos de toda a França. Dessa maneira, a burguesia, inspirada pelos ideais iluministas como liberdade, igualdade, fraternidade, iluminismo que já discutimos em outro tempo de história, a burguesia ela liderou a Revolução Francesa. Com a Revolução, a antiga ordem, ou seja, ordenamento, organização da estrutura do antigo regime, com uma sociedade estamental, com o absolutismo monárquico, com o mercantilismo, ela foi derrubada. E uma nova ordem, uma nova organização sociopolítica e econômica foi inaugurada, seguindo os ideais agora da burguesia. Assim, o Império Napoleônico consolidou essa nova ordem, fortaleceu essa nova ordem, consolidou os valores liberais. Aí você pode se perguntar, como? Através de várias medidas tomadas por Napoleão, tais como a aprovação de um Código Civil com cerca de 2.000 artigos. Código Civil é um conjunto de leis e que versava sobre o direito à propriedade privada, a igualdade jurídica dos cidadãos franceses, ou seja, todos serem tratados como iguais perante a lei, o direito à liberdade individual, a instituição do casamento civil, abrindo parênteses, ou seja, aquele casamento que se realiza no cartório e não na igreja, que é o casamento religioso, fechando parênteses. Outra medida tomada foi a criação do Banco da França e a criação de uma unidade monetária, ou seja, a França passaria a ter uma única moeda nacional, que era o franco, o que beneficiava diretamente os burgueses. Primeiro, incentivando o desenvolvimento das indústrias, com a adoção de medidas protecionistas, como, por exemplo, o aumento de impostos sobre produtos importados, mas também pelo fato dessa reforma financeira beneficiar o comércio, que era a principal atividade econômica dos burgueses. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Se nós brasileiros não tivéssemos uma moeda única, o real, para todo o território nacional, como seriam as relações comerciais? Por exemplo, se a moeda no estado do Amazonas fosse mais forte, mais cara do que a moeda do Rio. Como seria esse câmbio? Como seria essa troca? Imaginem a confusão que seria se cada estado funcionasse com um dinheiro diferente. Agora, transportem esse raciocínio para a França napoleônica. Dá para perceber como uma moeda nacional facilita a vida dos comerciantes? Dá para perceber como o estabelecimento do franco beneficiou a vida dos comerciantes burgueses? E ainda, sobre a consolidação da nova ordem burguesa, a gente pode pensar a respeito da reforma educacional que Napoleão implementou, universalizando o ensino na França, que levou a educação laica e gratuita para toda a nação francesa, nos 3 níveis de ensino, desde escolas primárias, escolas secundárias, com a criação dos liceus, até o ensino superior, com a criação da Universidade Imperial. Reforma educacional que formaria funcionários de Estado, burocratas e também trabalhadores em geral mais capacitados, o que é importante para a economia, para o comércio, para as indústrias que afetavam principalmente a burguesia. Bem, a gente ainda não terminou, mas eu fico por aqui. Acompanhe o próximo tempo de história que a gente vai continuar a discutir a respeito do Império Napoleônico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza e acompanhe a página do Facebook, do Instagram e do Twitter para se manter atualizado. Até a próxima!